dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação referente a um conteúdo bem interessante da Química Analítica Qualitativa Experimental, no que se refere à identificação de cátions. Tá? Hoje vamos conhecer o cátion cálcio. Tá? Mas antes de iniciarmos e conhecermos esse assunto interessante, gostaria de apresentar a vocês o grupo responsável pelo desenvolvimento dessa pesquisa bibliográfica. O meu grupo é composto por Breno Silva, Michele Jamile e Wellington Corrêa, sob a supervisão do professor Jamil Silva. Pode passar, Michele. Antes de mais nada, apresento a vocês o cálcio. Ele é um elemento metálico, cinza, macio e maleável. Tá? Os compostos eles são muito comuns e encontrados na crosta terrestre. Diante disso, temos muitos exemplos comuns no dia a dia. Temos o calcário e o mármore. Pode passar, Michele. Os reagentes que ajudam nesse processo de identificação desses cátions se refere principalmente na utilização da solução de carbonato de amônio na quantidade de 1 mol por litro, na presença de quantidades moderadas de amônio ou carbonato de sódio, também utilizando-se a medida de 1 mol por litro ao menos 1, né? Em que devem estar na presença de um sal de amônio ou, sendo ele cloreto ou nitrato de amônio. Tá? Diante disso, os membros desse grupo eles configuram uma situação bem comum em relação aos outros grupos de análise sistemática, pois eles pertencem e têm características do mesmo grupo da tabela periódica. Ok? Pode passar, Michele. Diante disso, temos o processo de reação do grupo, né? Os cátions pertencentes ao grupo 4, como o cálcio, né? Eles não reagem com ácido clorídrico e nem com sulfeto de hidrogênio, tá? Porque esse grupo ele é constituído por cátions que não precipitam pelo íon cloreto e nem pelo íon sulfeto em meio ácido ou alcalino, tá? Mas precipitam como fosfatos pelo íon fosfato amonical. Por isso que durante a análise qualitativa para a separação desses cátions, como o cálcio, utiliza-se pequenas quantidades de amônia, ou cloreto, ou sal de amônio também. Tá? Mas com carbonato na presença de quantidades moderadas de amônia ou íons de amônio, né? E isso fará com que sejam formados precipitados brancos. Diante disso, esse grupo ele apresenta umas características bem peculiares, né? Os cátions, do grupo 4, eles formam carbonato insolúveis em água, ou seja, né, o carbonato de cálcio ele apresenta um KPS de 4,8 a 10-9. Tá? Por que insolúvel em água? Porque quando em contato com água, por apresentar em KPS, que é o grau de solubilidade de uma substância muito pequena, faz com que esses cátions se precipitem e formem rapidamente precipitados. Por gentileza, Michele, pode passar. Agora estamos diante de uma tabela que nos mostra algumas constantes de solubilidade, ou seja, o grau ou o valor de KPS, né, que esses cátions em contatos com alguns tipos de íon apresentam um valor de solubilidade, né, ou seja, que não se refere ao grau de solubilidade em meio aquoso, tá, ou em água. Tá? Se vocês analisarem o cálcio, ele em contato com o íon hidróxido, por exemplo, possui um KPS de 6,5 a base 10 a menos 6. E se vocês
percorrerem ao longo da tabela, verão que todos os valores são retratados numa casa decimal negativa, ou seja, são muito pequenos. Por isso que esse grupo ele apresenta características de não se misturarem à água, ou seja, são insolúveis, tá? Por apresentar esse KPS muito baixo, pequeno. E devido a isso, eles se precipitam muito rápido, tá? Pode passar, Michel. Estamos diante agora a um fluxograma de separação, tá? Nos é apresentado um fluxograma completo, né, de toda a separação e identificação dos cátions pertencentes ao grupo 4, tanto o cálcio como os demais elementos. Mas para isso, esse fluxograma de separação ele é muito bem definido na literatura e conta com diversos reagentes, né? E para que aconteça e que ocorra na devida certeza que não haja nenhum tipo de erro nesse processo de identificação, deve-se obedecer cada etapa para que a separação ela seja realizada de maneira correta. Pode passar, Michel. Para entender melhor a separação desse fluxograma, vamos conhecer etapa por etapa. Tá? Observando agora, temos a etapa 1, classificada como etapa 1, em que, né, o fluxograma ele consiste numa amostra contendo 4 íons, né, por 4 íons diferentes pertencentes ao grupo 4, né. Então, deve-se adicionar ácido clorídrico, amônia e carbonato de amônio para que seja, né, realizado o primeiro processo de separação e identificação de um dos cátions. Agora, eu passo a palavra à senhorita Michelle. Bom dia a todos. Dando continuidade ao trabalho, irei falar sobre algumas etapas de separação desses cátions. Como o Breno falou anteriormente, na etapa 1, deve-se adicionar na amostra o ácido clorídrico. A ideia é garantir os íons na solução, porque algumas vezes a amostra pode estar no estado sólido, e esse sólido, em muitos casos, eles são insolúveis em água. Por isso, adicionamos o ácido clorídrico para garantir a solubilidade. Lembrando que não se pode colocar o ácido clorídrico diretamente no sólido. É bom colocar um pouco de água antes para poder ter a adição do ácido. Depois disso, temos que adicionar uma solução de Z-malpolito de amônia até atingir um pH próximo a 9. Isso forma um sistema tampão de amônia com cloreto de amônia, que vai ajudar a evitar a decomposição do carbonato. Lembrando que o carbonato ele é o agente que vai precipitar. E em meio muito ácido, ele se decompõe em água e em gás carbônico. Só que também evita que a concentração do carbonato livre seja muito alta, devido ao equilíbrio autotamponante do próprio íon amônio como carbonatos. Então isso vai estar em equilíbrio pelo efeito da amônia e do amônio. Na próxima fase, adiciona-se o carbonato de amônia 2,5 mol por litro. Isso vai fazer com que surja a precipitação dos carbonatos de cálcio, estrôncio e bário. Só que devido ao efeito autotamponante do amônio no carbonato, a precipitação do carbonato de magnésio não ocorre, porque o que influencia a solubilidade é o pH. O que acontece nessa situação é que devido à concentração livre do carbonato estar num valor tão baixo, ele não consegue atingir o KPS do carbonato de magnésio. Para que um sólido ele precipite, temos que fazer com que os produtos das concentrações de equilíbrio sejam iguais ou maiores do KPS. Nessa condição de tampão, onde o pH é 9, a amônia e o cloreto de amônio desse equilíbrio autotamponante do íon amônio e o carbonato deixa a concentração do carbonato livre inferior à mínima necessária para atingir o KPS no magnésio. Por isso, nessa solução, o magnésio permanece em solução aquosa. Após ter feito a precipitação com carbonato de amônio, nós devemos separar por centrifugação. Isso vai fazer com que o sólido decante. São sólidos brancos, que é uma das características desse grupo. Nesse caso, temos que garantir que tenha um excesso de carbonato de amônio, porque na solução não pode ter o cálcio, o bário nem o estrôncio,
pois eles podem acabar influenciando o resultado na identificação do magnésio. Após a centrifugação, o sobrenadante vai estar limpo, então deve-se gotejar mais um excesso de carbonato de amônio. Se ele continuar se precipitando e se formar mais sólidos, devemos continuar gotejando esse carbonato e agitar e centrifugar, repetir esse processo até com que não haja mais a formação desses sólidos. Porque quando se tem o excesso do precipitante, o equilíbrio se desloca para a formação de sólidos. Esse procedimento garante que vai o mínimo possível de cálcio ou bário para a solução. Nesse caso, eu estou falando só sobre eles dois, porque como vai ter um grupo que vai apresentar sobre o estrôncio, eu não vou falar muito sobre ele. Depois disso, devemos garantir a precipitação total, remover o sobrenadante e o reservar. Com o precipitado que foi separado do sobrenadante, nós devemos lavá-los com água morna, porque possa ter algum magnésio que pode acabar influenciando na precipitação. Nesse caso, não vamos remover 100% desse magnésio, mas a quantidade restante ela tem que ser mínima possível a ponto de não atingir a cabeça dos outros sais. A lavagem desse precipitado é só colocar um pouco de água morna nele para favorecer a solubilidade do magnésio, agitar, depois centrifugar novamente e descartar o que for adicionado no precipitado. E repetir esse procedimento 1 ou 2 vezes para se ter o melhor resultado. Nesse próximo slide, fala sobre a etapa 2. Ela fala sobre a identificação do magnésio. Eu não irei falar sobre ela porque o grupo anterior já falou. E essa etapa, ela não influencia na identificação do cálcio. Então, nós iremos passar por ela. Bom, na etapa 3, ela consiste na adição do ácido acético. Nessa etapa, usaremos o precipitado que foi separado do sobrenadante na etapa 5. Depois adicionamos o ácido acético, 100 mol por litro. Essa parte é só para dissolver os carbonatos de novo. Então, como vocês podem ver na equação, o carbonato de cálcio está dissolvendo o carbonato composto. O carbonato decomposto é meio ácido. Isso faz com que volte a ter o cálcio em solução aquosa. Então, essa etapa é só para dissolverem os carbonatos. No caso, eu coloquei a equação do cálcio aqui, mas temos os outros, dos bários e do estrôncio. A etapa 4, ela consiste na adição de acetato de sódio e de cromato de potássio. Nessa etapa, usaremos a solução que obtivemos no passo 9, que foi aquela que tínhamos precipitado e adicionamos o ácido acético. Nessa solução, adicionaremos acetato de sódio, 4 mol por litro. Como tínhamos um excesso do ácido, o pH já está ácido. Esse acetato de sódio deve ser adicionado até se formar um tampão de ácido acético com acetato. Isso vai fazer com que o pH varie entre 4 e 5. Então, o ideal nesse caso é medir esse pH, porque essa parte é bem crítica. Posteriormente, devemos adicionar o dicromato de potássio. Essa parte é muito importante para controlar o equilíbrio do dicromato, do hidrogenocromato e do cromato. Nessa condição, o equilíbrio se desloca do dicromato e do hidrogenocromato para a formação do hidrogenocromato. E também o equilíbrio do hidrogenocromato e cromato é deslocado para o hidrogenocromato. Com isso, vamos garantir a concentração dessa espécie no equilíbrio e, consequentemente, a concentração de cromato vai ser baixa o suficiente para precipitar apenas o bário, ou seja, apenas o kPa do cromato de bário é atingido. Nós temos que tomar muito cuidado nessa situação, porque se o pH ficar ácido demais, nada vai precipitar. E se ele ficar alcalino demais, podemos correr o risco de precipitar os três. Por isso que nessa etapa é muito importante medir o pH para que isso não aconteça. Depois disso, devemos centrifugar novamente, testar o excesso do precipitante, porque o bário se passar numa concentração muito ácida e não for minimizado pelo equilíbrio da precipitação com o cromato,
ele pode influenciar na identificação do cálcio. Depois de centrifugar, devemos repetir novamente aquele mesmo processo de lavagem do precipitado. Bom, agora irei passar a palavra para o seu Wellington. Dando continuação à apresentação relacionada às etapas de separação e identificação de cátions do grupo 2 por reações de precipitação. Irei falar um pouco agora sobre a etapa 5. A etapa 5, após o cátion bário ter sido precipitado, separou-se o sobrenadante, contendo os cátions cálcio e estrôncio. Com isso foi adicionado na solução amônia 6 mol por litro e junto o sulfato de amônio 2,5 mol por litro. Após a solução foi agitada e aquecida. Na sequência foi centrifugada. Com isso foi possível a formação de precipitado branco, identificado como sulfato de estrôncio. Foi separado o sobrenadante contendo íons cálcio. Por que foi adicionado no sobrenadante amônia e o sulfato de amônio? Porque somente a amônia, a precipitação seria incompleta. Assim como também os dois juntos. Para que essa separação se tornasse completa, seria necessário aquecer a solução em banho-maria e centrifugá-la. Para só assim gerar o precipitado. Precipitado este com coloração branco. E após ter formado esse precipitado, separou-se o sobrenadante. Agora o sobrenadante contém o cátion cálcio. Pode passar, colega, por gentileza. Na etapa 6, nós já podemos observar o cátion cálcio sozinho, mas presente na solução sobrenadante. Aí, para que aconteça a separação, foi necessário adicionarmos oxalato de amônio para poder causar essa precipitação, dando origem ao oxalato de cálcio, que é um precipitado branco. Esse oxalato de cálcio, ele não precipita na presença de excesso de amônio. E uma observação também que eu coloquei, uma comparação, é que o magnésio, se ele não for bem separado no início, ele pode precipitar também neste ponto, como oxalato de magnésio. E ele pode ser confundido com oxalato de cálcio, porque eles são bem parecidos, são químicas bem parecidas. O aquecimento e a agitação, eles ajudam na precipitação e favorecem a formação de cristais grandes, que são mais fáceis de centrifugar e separar por decantação. Por isso que muitas vezes é importante aquecer a solução. Por outro lado, não se deve ferver a solução para não decompor os reagentes. O oxalato, ele é uma substância tóxica para nosso organismo, que se acumula em todos os tecidos vegetais, folhas, caules, raízes, sementes. E ele é facilmente encontrado em vegetais folhosos.
oleaginosos, raízes e farinhas. Mas também pode ser produzido pelo nosso organismo. Se liga aos minerais no intestino, prevenindo que os mesmos sejam absorvidos quando combinados com as fibras. E a reação de oxalato no nosso organismo, ela aumenta o risco de pedra nos rins, dores ao urinar, dores genitais, fibromialgia, fibromialgia. O oxalato, ele não é absorvido pelo nosso organismo. Consumir os alimentos com moderação para evitar a formação de pedra nos rins, ou dores nas costas, ou dores ao urinar, é uma forma sábia de se precaver. Pode passar, colega. Próximo slide, por gentileza. Na solução 15, nós temos a adição do oxalato de amônio a 0,25 mol por litro. Como podemos visualizar na reação, nós temos o cátion amônio mais o oxalato, que ao reagirem, estão nos dando como produto o íon hidrogênio oxalato, mais amônia. E essa amônia é em forma de gás, no caso está escapando. E esse íon hidrogênio oxalato, ele é uma substância anfótera, ou seja, ora vai reagir como ácido e ora vai reagir como base. Mais embaixo nós temos o cátion cálcio mais o grupo oxalato, que na reação nos dará como produto o oxalato de cálcio, que nada mais é do que o nosso precipitado de coloração branco, como já foi explicado, anteriormente no fluxograma, a respeito da precipitação, porque o oxalato de amônio, ele é o único que vai fazer essa separação. Por isso que ele está na reação aqui. Aparece na reação, por isso que ele é adicionado. Porque o amônio em si, ele em excesso não consegue fazer essa separação. Então, por isso foi adicionado o oxalato de amônio, para que tudo ocorresse bem. Pode passar, colega, por favor. Mais à frente, a gente colocou aqui algumas figuras de como seria, as cores para identificação dessa substância, desses grupos A, 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. A gente colocou aqui só por questão de visualização mesmo. E mais à frente a gente tem o teste de chama, ou teste de via seca, chamado. O teste chama é que vai me dizer a coloração, é uma forma de eu identificar o cátion sem a presença de solução. Daí, o teste da prova de chama é um procedimento utilizado para detectar a presença de íons metálicos, baseado na emissão de cores luminosas, característica de cada elemento. Como nós podemos observar na chama, a gente tem uma cor vermelho alaranjado, ou alguns usam como vermelho tijolo, e está bem visível, tem como a gente observar esse procedimento, que é um procedimento bem legal, bem bacana mesmo para se identificar.
esses elementos. Como a gente pode ver, né, esse terte-chama, ele usa como fonte de energia o bico de Bunsen. Ele vai emitir energia para o átomo. Então, esse bico de Bunsen, ele vai emitir energia para o átomo. E esse átomo, ele vai absorver essa energia. E uma vez que recebe essa energia, emite em forma de luz. E é por isso que a gente visualiza esta cor, que é característica do cálcio.